Estamos no ar aí com o nosso Hora 7 querido, na sua sexta temporada. Queremos dar boas-vindas para vocês, bom dia, e o pessoal vai entrando aí, né, à medida que ah, vai passando das 7, né? E estamos aqui hoje com o Edson Terto, que eu tive o prazer de conhecer hoje, né, Edson? Porque eu acho que eu nunca tinha falado diretamente com você lá naquela nossa igreja grande. Sim. Bom dia, seja bem-vindo à Hora 7. Essa nova Bo- temporada. Pode falar, Edson, desculpa te Bom interromper. dia. A igreja grande é assim mesmo, né? Não é? Eu sabia que você era o esposo da Rosinha, mas aí eu fiquei naquela dúvida assim. E aí estamos tendo a oportunidade de conversar pela primeira vez hoje. O Edson vai hoje compartilhar com a gente o capítulo 2 desse livro, A Esperança Além da Crise, escrito pelo Mark Phelan, que é o livro da esperança, né, como a gente costuma chamar, do ano de 2021, com um tema aí muito apropriado, né, que é tratando dessa crise que a gente está vivendo. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, Vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. Edson, vou contar para você que foi Deus faz essas escolhas assim, desses capítulos na vida da gente, não é à toa. Eu participei do Hora 7 em outras duas situações e os capítulos foram, eu tenho sempre a sensação que Deus escolheu para de alguma forma falar no meu coração. E eu não sei se aconteceu mesmo com você, mas tratar de preocupação e ansiedade, eu sei que é um assunto recorrente hoje. Mas eu que sofro do transtorno de ansiedade, lido com esse capítulo aqui como mais um alento de Deus para nós, né? Então eu vou orar para a gente começar. Antes de orar, eu quero pedir para vocês que estão entrando aí para clicar nesse link que está aparecendo aí embaixo, iasde.link/hora 7, e nesse link você vai encontrar o livro em PDF. Então, se você quiser ler no trabalho, no ônibus, em qualquer situação que você tenha um smartphone, um equipamento eletrônico, você pode baixar esse livro aí e também pegar o livro lá na portaria da nossa igreja, né? O livro de papel mesmo. Não sei você, Edson, mas eu sou da velha guarda, eu gosto do livro de papel. O que você acha? Eu gosto do papel também, só que como eu estava sem o livro, eu tive que usar o digital. Mas eu leio também, eu tenho bastante livros digitais. Eu acho que hoje eu já li mais livros em formato digital do que em formato papel, mas eu gosto do papel também. Eu Assim, gosto é o do. melhor, é a melhor tecnologia para você ler, né? Se for ver, né? Porque o mesmo digital, eu até uso leitores digitais, né? Mesmo com a tecnologia e-ink, né, que tem, né, mas imita, mas não é igual, né? Não tem cheirinho, né? Aquele cheirinho É, bom. E aí a gente resolve o problema de não ficar sem o conteúdo com o livro em PDF. Nesse link você consegue, tá? E aí eu peço também que vocês interajam conosco no nosso chat e coloque aí seus pedidos de oração, deixe registrado. A gente tem uma equipe na igreja que está sempre anotando os pedidos de oração que aparecem nas nossas programações aqui no canal da igreja. E você pode ter certeza que a sua oração está no caderninho de alguém, alguém está orando por você. Nosso Ministério de Oração e de Intercessão está sempre anotando os pedidos. Então, deixa aí seu pedido e vamos tratar desse tema tão importante assim que nós orarmos. Edson, vamos orar então, para a gente começar a nossa sim. reflexão. Querido Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de termos esperança. Obrigada por participarmos de um grupo de pessoas que se reúnem em torno dessa esperança encontrada na tua palavra. Obrigada pela tua igreja que está sempre promovendo essa esperança em nosso meio. Que nós possamos hoje ser impactados pela leitura, pela reflexão sobre este capítulo e que possamos fazer a leitura do capítulo todo e recebermos a bênção que advém da certeza da esperança que temos em Ti. Fica conosco, abençoa o Edson nessa reflexão. Em nome de Jesus te pedimos amém. Amém. Edson, é contigo. Tá, obrigado, Ada. É uma coisa maravilhosa, né, termos esperança, né? Quando eu li a Ada falou da questão do tema, né, para mim também foi a mesma coisa, né? Na hora que eu li, eu falei, Senhor, então, eu estava precisando, né, ler, né, reler, né? Porque uma coisa às vezes você lê para você mesmo, né? Outra coisa é quando você lê para
para explanar, para falar sobre aquele assunto, é diferente, né? E é um tema que eu gosto muito, né? Porque principalmente que eu tive minha fase da adolescência ali sem esperança, né? Sem crença mesmo em Deus, né? E é muito triste quando você olha para o futuro e você só vê escuridão, você não vê uma luz, né, no final do túnel, né? E eu estava meditando nisso, eu lembrei até daquele versículo da Bíblia, né, que a maioria das pessoas conhece, né, que está lá em Salmo 119, versículo 105, né, que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? E é bem o momento que nós estamos vivendo, né? Vamos estar trabalhando um pouquinho desse tema aí. Eu aconselho as pessoas lerem o livro, né, que a linguagem, o pastor Mark Phelan, ele tem um dom, né, Deus deu esse dom para ele, né, da comunicação, e é algo muito interessante, né, eu achei até legal que ele colocou uma questão particular também, né, de uma situação que ele está passando, né, e isso eu achei bem interessante, né, porque estamos dentro desse contexto, né, estamos vivendo essa situação, né, e vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade, olha, é o desafio, viu? Principalmente nesse período nosso, né? Eu lembro até hoje, né? Que quando de 2009, 2019 para 2020, eu estava com um problema que eu precisei usar máscara, né? Aí só eu usava máscara na rua, assim, era muito estranho. Eu já me sentia estranho, porque todo mundo ficava olhando, né? Aí depois passou a virada, veio a pandemia, aí todo mundo passou a usar máscara, né? Aí eu ficava olhando aqui do apartamento e falava, gente, como pode, né? Não Piorou estou para todo só. mundo. É isso, piorou para todo mundo, né? Até as crianças, né? Tirando as menores, né? E essa questão é muito importante, né? Principalmente essa questão da esperança, né? E até no primeiro capítulo, né, tá mostrando a nossa esperança está firmada em um ser todo-poderoso, né? Isso é maravilhoso, né? A importância da fé em Deus, né? Principalmente nós que cremos no advento de Jesus também, né? Isso é muito importante, até no nome da nossa igreja, né? Porque não que vamos viver alienados do mundo, né? Sem saber o que está acontecendo, sem fazer os nossos deveres, né? Nossas obrigações, mas saber que temos um Deus que cuida, que está no controle, nunca perde o controle, isso é maravilhoso. E o tema é essa questão da como vencer isso, né? Eu parto assim, resumindo, né, aplicando para minha vida mesmo, né? A a solução, né, dos nossos problemas não está na humanidade, né, no ser humano, né? Só Deus pode resolver os nossos problemas, né? Porque você pode até ser vacinado, né? Apesar do nosso país estar demorando um pouquinho, mas é um problema geral também, né? Você pode ser até vacinado, você pode até ficar vacinado para todas as cepas que tiver aí do coronavírus, mas mesmo assim você vai estar doente da doença pior que existe, né? Que é o pecado, né? Sim, E essa vacina foi muito mais complexa, mas o melhor de tudo é que essa vacina é 100%, né? Na verdade é eterna, né? Não é nem sim. não dá nem para medir, né? E isso é muito importante, né? Porque você pode ser vacinado, mas futuramente você vai morrer também, né? E tudo aquilo que você construiu vai se perder, né? E, e isso é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente está num problema, está focado mais em uma situação, em uma doença específica, né? Que hoje todo mundo sabe, né? Mas a gente tem que lembrar que o problema maior, né? Jesus lá na cruz já resolveu, né? E não Amém. só isso, né? No terceiro dia ele ressuscitou, porque tem que ter a vitória, né? E ali Jesus venceu a morte, né? Isso é maravilhoso, né? Porque ele venceu o nosso maior inimigo, né? E também nos deu a condição de sermos transformados, né? Curados dessa doença do pecado, né? Que ele virá Amém. e vai nos transformar. Eu acredito que é nessa linha aqui, né? Que o livro, principalmente esse capítulo trabalha, porque se a gente focar muito nos problemas, eu tenho uma dificuldade, eu vou ser sincero.
você falou dessa questão do seu transtorno, né, da sua dificuldade, né? Eu também tenho muita dificuldade, essa questão de medo, Sim, mesmo antes, quando eu era adolescente, problemas, né, que todos nós temos na infância, tive problemas familiares, né, pai alcoólatra, tudo isso gera consequências, né? sim. E esse medo, mas só que por isso que nós devemos fixar nossos olhos no mestre, né? Tem até um hino, né? Eu ia até falar, mas eu até esqueci. Fixa teus olhos no mestre, né? Sim. Confia no seu bom redentor, né? E isso é maravilhoso, né? E até Eu, aqui na... Pode falar, Ada, desculpa. eu vi aqui no livro sobre, porque ele começa falando sobre o medo, né? Que são Isso, os três, o medo, a preocupação e a ansiedade. Como que o medo oprime a mente da gente, né? Ele deu isso, até informações de natureza fisiológica aqui, que fragiliza nosso sistema imunológico, diminui nossa força de vontade, nos enfraquece na batalha contra o inimigo, sufoca a alegria e destrói sonhos. E ele está isso. intimamente relacionado com a ansiedade e a preocupação. Como o medo tem esse poder, né, de nos paralisar, né? Isso, e eu gostei desse ponto aí, a paralisação, né? Eu penso que isso que nós devemos olhar muito, pedir muito a Deus sabedoria, porque claro que não vamos ter a ilusão de que vamos parar de ter medo, não é isso. Mas nós devemos tomar o cuidado que, tanto é que o ano passado eu li muito sobre isso, vários versículos da Bíblia, né? Davi passou por períodos, vários períodos que ele teve medo, vários reis de Israel, né? Sim, Josafá também, quando veio um exército gigantesco, ele também sentiu medo, mas Josué também, né, sentiu medo quando ele teve a, a, assumir o lugar de Moisés, né, como líder da nação, né? Mas Deus sempre reforçando, não tenha medo, né? Ou seja, Deus sempre coloca que confia em mim, né? Deus sempre repete isso, não temas, eu estou contigo, né? E eu penso que o foco para não haver essa paralisação, lógico que tem todo um processo, busca de profissionais, certos problemas, né, que nós chegam chega em uma situação que você tem que procurar um profissional, né, dessa área, né? Igual um exemplo, eu tenho um problema de asma, mesmo eu com fé, mesmo eu com confiança em Deus, eu tenho que fazer tratamento, eu tenho que ir com num certeza. especialista, né? A gente também tem que tomar esse cuidado, mas o foco aqui que eu entendi desse capítulo é para nós não deixarmos isso nos paralisar, né? É, Quando nós temos uma... Pode falar, desculpa. eu fico interrompendo você, desculpa, Não, Edson. fica à vontade, você me ajuda, é melhor, porque senão parece É, pregação, não é isso, não, né? e aí, compartilhando dessa experiência que é comum para nós dois, eu fico com um sentimento assim, que a gente tem muitas vezes muita dificuldade de acolher os nossos sentimentos, né? A gente sente medo, isso é da nossa condição humana, né? Isso, O pecado nos trouxe uma condição de limitação, de fragilidade, e por essa fragilidade, para os nossos instintos nos preservarem, o medo é importante até, né? Quando a gente isso, vai estudar lá a antropologia, a ciência, a gente descobre que esse medo, que digamos assim é normal, ele é um medo que nos mantém vivos. Porque eu estou isso, sentindo medo, eu me antecipo, eu me protejo, me preservo. Você que tem asma, você fica sempre atento ao teu tratamento, tá lá com a tua bombinha, com o que for preciso para você se tratar. E aí a gente às vezes às vezes a gente negligencia as nossas emoções, e aí por negligenciar essas emoções, elas passam a ter sobre nós um controle que não deveria ter. Então, isso, quando a gente olha para o medo, o reconhece, o acolhe, né? Fala, não, sim, eu estou com medo, mas qual é o próximo passo? É essa a proposta que o livro traz, né? Eu gostei demais do exemplo que ele colocou aqui, que é um exemplo que para mim é fantástico, dessa história de Eliseu com o servo dele lá, que eles estão lá, o exército cerca eles, aí o Eliseu fala, não se preocupa, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ora e pede ao Senhor para abrir os olhos espirituais eu esqueci o nome dele, Eleazar, não sei se é o nome do servo dele. Gease, Gease, Gease. Aí quando Deus abre os olhos espirituais do Gease, ele vai e vê aquele monte de anjos, aquele exército celestial é, maravilhoso. E nós não temos muita familiaridade com essa percepção. Você já reparou isso? isso, é.
E é até interessante, Ada, que eu gosto de contar essa história para os meus filhos, né, quando eles vão dormir, né. Eu gosto bastante dessa história, principalmente, né, até antes, né, de tê-los, né. E eu penso que um dos fatores também, Ada, para nós termos que Deus deseja sempre colocar, assim eu vejo, Deus quer nos mostrar a realidade maior, né? Porque às vezes, quando focamos muito em um problema só, a gente perde a noção da realidade. Sim, É incrível isso, né? Porque às vezes as sim, pessoas falam que quem tem fé é uma pessoa que está alienada, não vê a realidade, mas pelo contrário, a fé em Deus, a fé na Bíblia, nos dá uma visão ampla, na verdade. A gente vê coisas através dos olhos da fé que você não consegue ver com os olhos naturais. sim, E isso é muito bom. Tanto é que essa visão aí de que Deus deu para Gease, porque a nossa visão é que a gente fica tão concentrado no problema, o vírus, a doença, a violência, as dificuldades, só que a gente esquece da visão maior. Nós não estamos sim, sozinhos, nós não estamos abandonados, né? Nós não estamos jogados, né? Como muitos creem. Às vezes até existe um ser criador, mas nos jogou lá e se virem. Não é isso, pelo contrário. Deus, o céu está direcionado para nos ajudar, né? E isso é sim. muito importante. Quando você consegue enxergar isso, eu tiro para mim, nas minhas dificuldades, quando eu sinto medo, esse ano passado, a virada foi bem difícil, está sendo difícil. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho o que Ele já fez na minha vida, né? De me tirou de situações também complicadas, difíceis, isso me dá um conforto, me dá aquela certeza de que eu sei quem está no controle. E o Amém. melhor de tudo, né? Ele nos ama, né? Ele cuida de nós. Tem um versículo que eu gosto muito, né? Que está em Jeremias 29:11, né? Eu gosto muito desse versículo, que diz que Deus diz para nós, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, né? Diz o Senhor, Sim. pensamentos de paz e não de mal. E alguma e também algumas traduções diz para lhes dar um futuro, né? Ou seja, Deus tem um futuro maravilhoso para nós. No presente ele está ao nosso lado, mas ele tem um futuro. E eu não sei vocês, mas eu quando criança eu tinha muito problema de garganta, né? Até hoje eu tenho, mas e na minha época era tudo bezetacil, né? Você ia no posto, era bezetacil. E eu lembro até hoje, toda vez quando eu ia, sabia, vixe, eu vou tomar. E eu vi um B, quando o médico escrevendo um B ali, mesmo do jeito deles, eu consegui identificar. Aí eu Aquela já agulha ficava desse preocupado. tamanho. Aí eu já pensava na dor que eu ia sentir, eu falava, meu Senhor, mas é uma coisa que vinha na minha mente, vai passar. Aí depois você vai melhorar. Eu penso que Deus quer colocar isso também na nossa mente, né? Sim, Lógico que a realidade é essa, a gente está sofrendo, estamos perdendo entes queridos, ninguém sabe que vai sobreviver nessa fase, que essa é a verdade, que todo mundo está em risco, né? Mas Deus diz, ó, eu tenho um plano para você. E a parte agora, mais difícil já foi feita, né? Que foi Jesus morrer por nós e ressuscitar, né? sim. O contraponto interessante dessa história específica aqui de Eliseu com Geazi é que a cegueira ficou do lado do exército inimigo, né? Isso, exato. Enquanto Deus abriu a visão espiritual de Geazi, que Eliseu já, pela experiência que tinha com Deus, já enxergava, né? Ele ampliou essa visão, igual você colocou, a solução veio através da cegueira dos outros, né? Isso, E exato. aí o texto fala bem aqui assim: se nossos olhos se concentrarem no problema, o medo vai nos dominar, mas com o Isso. olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não vai nos incapacitar. Eu achei isso muito Isso. interessante. Eu gostei também disso, viu? Porque como eu não tô com o livro físico, eu não consegui marcar. Eu falei, se eu tivesse com o livro físico, eu ia marcar isso daí Ah, que eu falei. tudo Por isso que é riscado. isso, por isso que é bom você participar, que você já falou a parte que eu queria falar, ó, já por isso que é importante. E isso é muito interessante, porque eu tiro por mim. Às vezes a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria para não ter esse medo incapacitante, que aí é sério a situação, né? Porque se você deixar de viver, porque na realidade o risco, nesse mundo de pecado, o risco sempre existe, né? Sim, Mesmo que tira essa pandemia que estamos passando, mas existe risco, existem outras doenças, você pode ter um ataque fulminante, ou seja, tem tantos riscos, se você ficar focando nisso, você não vive, aí fica o incapacitante, você fica parado,
Como tem muitas situações, gente, que não sai de casa, quer ficar numa bolha, né, protetora, que mesmo assim não tem como se proteger. E isso é isso que Deus não deseja, né? Deus não quer filhos alienados que estejam fora da realidade. Pelo contrário, Ele quer que nós vivamos a realidade plena. Estamos vivendo nesse momento um momento difícil, sim, mas Jesus mesmo falou, eu vou preparar um lugar para vocês. Fiquem tranquilos. E eu vou voltar, né? Olha que coisa maravilhosa. E aí entra até na questão, até vou adiantar que tem uma outra história que eu gosto muito, que é a história que até no livro ele fala fé versus medo, né? Que é a parte dos discípulos. Eu gosto de contar para as crianças, essa acho que é uma das que eu mais conto, né? Tá certo que eu gosto de contar a parte de quando Jesus está no barco, mas essa também quando Jesus aparece andando sobre as águas, eu gosto de contar também. E isso demonstra que eu estava até pensando, né? Às vezes a gente está lendo as histórias na Bíblia, né? A gente medita, pensa, só que agora a gente está lendo a história e nós estamos também dentro do barco, né? Porque o barco está balançando, a tempestade está forte. E é interessante, essa sensação, né? E nós devemos tomar muito, assim, aprender, né, com aquilo que está escrito, né? Por isso que é importante a gente ler, reler a Bíblia, pedir a Deus sabedoria e entendimento, porque é muito importante você ficar vendo essas histórias, porque você aplica para a sua vida. Por isso que Deus deixou, né? E isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, mas Jesus, eu não estou vendo Jesus, né? Eu estou num problema tão sério aqui. E onde Jesus está, né? E é lindo, né? Eu gostei da visão do Mark Filho. Eu já tinha lido mas já fazia tempo essa questão que Jesus já estava orando por eles, né? Porque Jesus já estava prevendo um desafio até maior do que aquele ali, né? Que era a cruz, né? Que Jesus sabia que a cruz já estava próxima e ele queria que os discípulos estivessem preparados, né? Olha que aplicação para nós, né? Pode ser que essa dificuldade que estejamos passando seja só a dificuldade menor, com certeza vai ter dificuldades maiores. É só um treinamento, né? Isso, já é um treinamento para nos prepararmos para as dificuldades maiores que virão, né? E a gente sabe que vai vir até, se você tiver uma mente cética, sem confiança em Deus, você sabe que a tendência é piorar as coisas, né? O mundo do jeito que está, as situações econômicas, sociais, ambientais, aí vai, né? Mas o importante é que a lição mostra que Jesus está preocupado conosco, né? Jesus é muito bom. Eu sempre, às vezes, visualizo Jesus lá no céu, né? Lógico que ele está ao nosso lado, mas eu gosto dessa visão lá do Pai. O Pai também pensando em nós, eles estão pensando em nós, preocupados, né? Atentos, né? À nossa vida, né? E eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi assim, com a leitura da Bíblia, leitura de Espírito e Profecia. Deus sempre vai nos resguardar nossa salvação, né? Se nós entregarmos nossas vidas a Deus, né? Você pode ter dificuldade, né? Porque Deus não promete cura de Covid, né? Deus não promete que você não vai ter um câncer, né? Uma doença terminal. Eu tive o desprazer, né? Isso é desprazer. Às vezes a gente vê em filme, né? Mas eu estava com meu pai no dia que o médico falou para ele que não tinha mais chance, né? Não tinha como o tempo de vida não ia ser curto e não sabia a quantidade. Isso é muito difícil, mas o que conforta é você saber que o nosso Deus já tem a solução para isso, né? E isso é maravilhoso. Tanto é que hoje, nesses contextos de dificuldades, né, a gente tem que fixar nossos olhos em Jesus. E essa lição aí, que Pedro, né, na hora que viu Jesus andando, eles já ficaram com medo, pensando que era fantasma, né? Coisas que sem fundamento bíblico, né? E Jesus disse, sou eu. Aí Pedro, naquele ato de fé, né? Pedro, né, com a sua personalidade, né? Se é o Senhor, eu vou. E é interessante que ele começa a andar, né? Isso é maravilhoso. Enquanto ele estava focando em Jesus, ele conseguiu andar. Agora, a partir do momento que ele começou a ver os problemas, né? E é interessante, né? A onda não deixou de, de bater, né? De ficar ali forte, o mar revolto, continuava a mesma situação que ele estava com muito medo anteriormente.
e agora ele estava andando sobre ela. Só que do momento que ele tira o foco de Jesus, aí volta todas as dificuldades que ele estava passando já. Aí ele afunda, né? Só que mesmo assim, ele demonstra fé e ele grita para Jesus salvá-lo, né? E Jesus prontamente ali pega ele e mostra assim, é interessante isso, né? É maravilhoso o nosso Deus, né? A gente pode vacilar na nossa fé. Vai ter momentos que a gente vai olhar as tempestades, né? Mas mesmo assim, mesmo que a gente afunde, a gente nunca pode perder a fé de clamar, né? Porque Jesus vai nos levantar. Eu E eu penso acho, nisso, que é maravilhoso, né? eu achei interessante que ele colocou esse contraponto, né, da emoção do medo, né, do medo como uma emoção que às vezes vem para nos dominar, mas que vem e que vai embora, e o contraponto da fé como uma atitude, né? A fé é uma Isso, atitude, e é uma atitude isso, consciente, racional, que você precisa ter apartada do medo e sempre, constantemente, mesmo que você isso. afunde, grite, peça por socorro a quem pode te dar, tendo uma atitude de fé em Cristo, né? Achei muito interessante. E eu penso uma coisa, né? Nós estamos numa caminhada, né? E nós não podemos parar, né? Paulo mesmo fala, né? Eu prossigo, falou, né? Escreveu, eu prossigo para o alvo, né? E tem que ter um avanço, né? Avançar, a gente tem que avançar. E quando a gente tem esse medo que nos para, isso é péssimo, né? Tanto fisiológico, psicológico, toda, mas para a nossa fé isso é muito ruim. Estamos no momento que a gente tem que ter sabedoria, claro que sem, porque Deus nos dá a sabedoria, né? A prudência, né? Não Sim, é porque você tem fé que você vai fazer coisas indevidas, né? Sair sem máscara, sem tomar cuidados, né? Isso não é fé, né? Isso é com presunção certeza. e isso Deus não nos orienta, né? A Sim, gente tem que tomar cuidado sempre. Mas Deus nos dá a fé o quê? De a gente avançar, pedir a Deus sabedoria, fazer, continuar sonhando, né? Não parar de sonhar mesmo que as coisas estejam difíceis, continuar tendo planos, pedindo a Deus orientação. A gente se tem que adaptando, né? ir se adaptando às realidades, né? Às mudanças, e pedindo a Deus sempre sabedoria para avançar, sempre segurando firme as mãos de Deus, que tem até lá em Isaías, né, 41:10, né, que Deus diz que ele segura a nossa mão, né? E ele está do nosso lado. Isso é maravilhoso, né? Você vê um pai, quem é o nosso pai, né? É até interessante até falar dessa questão do quando a gente perde o nosso pai físico aqui da Terra, é muito bom você saber que você tem um pai eterno, né? Que nunca morre, que é tão triste, né? Um pai ser ou uma mãe. Claro que qualquer um morrer é triste, mas um pai ou uma mãe é algo que só quem passa tem, né? Que é como se fosse uma parte de você que morresse, né? Essa foi a sensação que eu tive, né? E é muito bom a gente ter essa noção de que saber que Deus, ele é o ser que habita na luz inacessível, né? Nada de mal alcança Deus, porque ele é o Todo-Poderoso e ele cuida de nós, né? Mas não é porque Deus cuida de nós que a doença não vai vir, que a Sim, Covid pode ser que não, pode ser que venha, você pode até morrer, mas tem que lembrar que essa morte que nós temos aqui, Jesus mesmo falou, é um sono, né? É um sono. E ele vai nos acordar, né? Eu penso que é bom tratar nessa questão, porque por isso que a fé vence o medo, né? Porque a sim, nossa fé em Deus, essa esperança, é que mesmo que nós venhamos morrer nesse mundo, claro que a gente sempre quer viver, isso a Bíblia mostra, que tanto é Jesus mesmo, até o último minuto ele não queria morrer, né? Assim, essa questão da morte não é uma coisa natural, Deus não nos criou para isso, mas mesmo no vale da sombra da morte, nós podemos confiar no nosso Deus, né? E aqui no livro ele fala assim que a libertação do medo está fundamentada na certeza da presença de Cristo conosco. Quando a gente tem certeza dessa presença, aí tem uma parte que ele fala do e se isso, e se aquilo, e se essa tragédia me alcançar, a gente tem a confiança de que mesmo que ele me mate, né? Ele até usa esse texto aqui. Mesmo que eu morra aqui, e tem até a música do Jefferson Pilar que eu amo de paixão, que é, não importa, mesmo que o mar não se abra, mesmo que a tempestade não se acalme, mesmo que a doença não tenha cura, mesmo que a Não estou morte me conseguindo ver, alcance. ouvir, Ada, você. Não está ouvindo? Opa, opa, voltou?
Para mim caiu aqui, viu? Não sei se vocês estão conseguindo Eu me ouvir eu tô conseguindo e te me ver. ouvir, Edson. Não sei como é que vai ficar isso na gravação, mas vou seguindo aqui para ver se a gente retoma. No texto, eu acredito que é o sinal dele que a gente está perdendo, né? Mas aqui no texto, para a gente ir concluindo enquanto ele volta, o texto fala isso, né? O texto de Jó 13:15. Embora ele me mate, ainda assim eu esperarei nele. E essa confiança é que traz para a gente a libertação do medo, a certeza de que não importa o que a gente esteja passando aqui, o Senhor vai nos sustentar e vai tem um futuro para nós, tem algo muito maior do que as realidades que nós conseguimos, as realidades limitadas que nós contemplamos aqui, né? Vamos ver aí se o Edson volta. E aí eu não sei o que está acontecendo, mas o Edson não está me ouvindo e o pessoal está dizendo aqui que os dois estão normais. Então, Edson, se você está normal aí do outro lado, não sei se você vai ouvir, mas podemos pedir para o Edson orar para terminar, né? Deixa eu ver aqui. Opa, o quadradinho dele está voltando aqui para mim. Ah, eu estou Voltou? te vendo agora, Ada, eu estou te ouvindo. Opa, então beleza. Eu continuei aqui fazendo só a complementação enquanto você voltava aqui de novo para a tela, aparecia, sobre essa questão, né, de que para a gente ter a libertação do medo, a gente tem que ter a consciência do que não importam os sis dessa vida, né? O livro fala de vários sis, né? Não importam os sis. Se Deus está conosco, não importam os outros É, sis, né? isso, exatamente. E confiar que Deus tem planos para nós, né? Ele Sim, sabe o melhor, né? Mesmo que a tragédia nos alcance, né? Mas a Bíblia mesmo diz, né? Onde o pecado abundou, né? A graça superabundou, né? amém. E temos graça suficiente, né? E Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho isso sempre em mente, né? Deus não vai permitir que nenhum mal que vai atrapalhar a nossa salvação, se estivermos ligados a Ele, ocorra, né? Eu tenho isso em mente, né? E devemos Sim, viver pela fé, né? E sim, pedir sempre sabedoria a Deus e trabalhar nossas emoções, né? É interessante que até a lição passada aí, quando a gente viu, né, que o rei o rei de Israel, lá, o rei Ezequias, né, que ficou com medo, né, e ele pegou o seu problema e levou para Deus, né, mostrou ao Senhor, tá aqui o problema, né, eu não posso fazer nada, né, acredito que nossa situação sempre é essa, na verdade, né, com pandemia ou sem pandemia, nós devemos colocar nossas dificuldades, os nossos medos, nossos problemas na mão de Deus, e nunca sim. esquecer que Ele cuida e sempre cuidará de nós, né. Sim, é verdade. Eu ontem estava conversando com meu esposo justamente sobre essa questão da nossa impotência, né? Você tá parado aqui para mim, Ada. Opa, desculpa. Deve ser porque eu entrei ali para poder ver tentar ver se eu vejo alguma informação, alguma participação do chat do nosso link de transmissão aqui. Mas o que eu estava dizendo é que o meu esposo estava falando ontem para mim, a gente tem que entender a nossa incapacidade, né? Quando a gente está diante de uma situação que nós não temos o que fazer, então nós precisamos confiar em Deus. E deixa eu colocar aqui. Parece que o Edson caiu novamente. Olha, nós temos aqui o comentário da Tauana Caroline. Algo que me chamou a atenção nesse capítulo é como Deus nos ampara. Ele não te julga, ele te acolhe e diz: não temas. Exatamente, Tauana. Quando Pedro estava afundando, ele falou da pequena fé de Pedro, não desmerecendo, né? Mas dizendo assim que é melhor uma fé pequena do que nenhuma fé. Uma atitude de fé pequena ainda é melhor do que nenhuma fé. Aí nós temos aqui o Olhos na Lição comentando que nesse livro tem a história de um soldado que foi levado para falar com o presidente dos Estados Unidos pelo filho. Achei o máximo, assim também Cristo nos leva até o Pai. Então, aí, ó, mais uma história interessante que tem nesse livro que a gente não pode deixar de ler para poder entender. A Antônia Eliane Braga, minha amiga Antônia Eliane,
disse que mais um dia isso vai acabar e todos vamos viver felizes para sempre. Amém. Tudo isso, todas Amém. essas tragédias vão acabar, né? Estou lendo aqui os comentários. Hilda Dias Barbosa disse que você transmite uma paz ao falar, Edson, ó. E gostei de ouvir como ele falou. Que bênção, Edson. Olha que coisa Amém. boa. Amém. E aí temos aqui também a Juliana Fonseca, que disse assim: amei a iniciativa da Igreja Central de Brasília, pena que perdi o primeiro capítulo, mas vou acompanhar a partir de agora. Juliana, tem uma notícia boa para você. É só ir lá no nosso canal que você vai encontrar a gravação completa do capítulo de ontem, da introdução desse livro, inclusive no nosso Instagram também, jovens.brasilia, tá bom? Não deixa de acompanhar. E Edson, caminhando aí para a nossa conclusão, eu queria perguntar se você tem alguma coisa mais a acrescentar e se você não tiver, para você orar para nós terminarmos. Sim. Então, foca isso. Acredito que, assim, para mim, a mensagem desse capítulo, né, é saber que Deus está atento, né? Deus está no controle e Deus nos ama, né? E Deus tem planos maravilhosos para nós. Eu gosto muito principalmente nos momentos difíceis que cada um passa, né? Eu gosto de lembrar sempre disso, saber que o Deus a quem adoramos é o Deus que nos ama, né? Que está presente, né? Mesmo que nós não o vejamos, mas se nós usarmos o ouvido da fé, né? Você vai perceber que Deus sempre está te respondendo de modos bem diferentes, assim, algo que é individual, né? Eu acredito nisso, né? Mas vamos orar, agradecer a oportunidade, né? Que tema desafiante, viu? Na hora que eu vi assim, eu falei, meu pai, que Foi, desafio, né? foi muito Mas bom para mim também. eu precisava disso. Deus também estava querendo, filho, é bom nós revermos textos, né? Que até é conhecido tudo, mas no contexto que estamos vivendo é muito bom, é preciso, né? E é um reforço. Reafirma a E, nossa esperança, né, Edson? exato, isso é muito importante. Aí quando você quiser que eu ore, eu posso orar, viu? Pode orar. Muito obrigada, viu, pela sua Dina, participação. E eu que agradeço. eu concordo com a ouvinte. Você realmente transmite uma paz ao falar. Deus Amém, que abençoe a sua vida. bênção. Amém. Vamos orar então. Amém. Papai do céu, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui nos ouvindo. O Senhor está trabalhando muito mais do que nós possamos imaginar, para que logo em breve o Senhor venha nos buscar, para que aquele dia glorioso que o Senhor dirá para nós, a partir deste momento não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, pois tudo isso passou. Agora, a partir deste momento, vocês vão conhecer parte dos meus planos e sonhos que eu tenho para vocês. Que possamos, Pai, confiar na tua direção, no teu controle, no teu cuidado, e saber que mesmo que venha a morte neste mundo, Senhor, não é o fim para aqueles que descansam no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé e nos dê um dia em tua presença. É o que pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Edson. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Um Amém. recado da igreja aqui é que amanhã nós teremos o capítulo 3, a vacina definitiva, que vai ser apresentada pelo jovem Sara Queiroz e Hélio Araújo. Então, todo mundo convidado, não deixe de participar, divulga para os seus amigos, dá um joinha ali no nosso vídeo e nos outros vídeos desse canal. Deus abençoe e um bom dia para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus também. Tchau. Tchau, tchau.